O que acontece quando a fé e a razão colidem? Quando um coração que crê encontra uma mente que questiona? Prepare-se para mergulhar em um diálogo que desafia certezas, quebra muros e expõe a alma humana em busca da verdade. Sabe, eu tenho pensado em como o mundo parece cada vez mais vazio espiritualmente. As pessoas correm atrás de prazer, status, distrações, mas no fundo continuam se sentindo perdidas. É como se o coração humano estivesse sempre em busca de algo que nada aqui pode preencher. E para mim, essa sede tem um nome: Deus. Eu entendo o sentimento, mas não acho que isso comprove a existência de Deus. O fato de sentirmos um vazio não significa que existe algo que o preencha no plano espiritual. Talvez essa sensação seja apenas fruto da nossa consciência, da percepção da nossa própria finitude, ou mesmo da pressão social por um sentido maior. Não é porque desejamos algo que isso passa a existir. Mas e se esse desejo profundo for justamente uma pista? C.S. Lewis dizia que, da mesma forma que a fome indica a existência do alimento, talvez o desejo por algo eterno indique a existência do eterno. Se nada neste mundo satisfaz completamente, talvez sejamos feitos para outro. Ou talvez seja só um mecanismo evolutivo para enfrentarmos o medo da morte. Desde os primórdios, o ser humano tenta dar sentido ao sofrimento e à perda. Daí nascem os deuses, os rituais, os mitos. O problema é que não há evidência empírica de que um Deus pessoal exista. Você tem fé, eu preciso de provas. Mas a fé não é irracional. Ela se apoia em fatos históricos, como a ressurreição de Cristo, que foi testemunhada por muitos, transformou vidas e desafiou o Império Romano. É um acontecimento que marcou a história e que até hoje não foi devidamente refutado. Com todo respeito, mas a ressurreição está registrada em textos religiosos, escritos décadas após os acontecimentos, cheios de elementos sobrenaturais e simbolismos. Não temos registros externos neutros que comprovem isso. E outras religiões também têm milagres, visões, revelações. Como saber qual é verdadeira? O cristianismo é único. Ele não exige obras para alcançar Deus, oferece graça. Não é o homem subindo até o céu, mas Deus descendo até o homem. E mais, o cristianismo é verificável. Se Cristo não ressuscitou, como diz Paulo, então a fé cristã é vã. Ela se coloca à prova. Isso para mim é força, não fraqueza. Mas é justamente isso: colocar tudo em uma única alegação sobrenatural que não pode ser testada hoje. Eu posso respeitar a fé, mas não consigo aceitar que o sentido da vida dependa de acreditar em algo invisível, inalcançável e que muitas vezes causa mais divisão do que união. Mas olha o mundo sem Deus. Guerras, egoísmo, crise moral, famílias destruídas. Quando tiramos Deus da equação, tudo passa a ser relativo. Cada um faz o que quer, e ninguém pode dizer que está certo ou errado. Sem um padrão absoluto, como determinar o que é justo? Discordo. O fato de sermos ateus não nos torna imorais. A moralidade pode e deve ser construída com base na empatia, na razão e no bem-estar coletivo. Não mato ou roubo porque respeito os outros, não por medo de punição divina. A ética secular é possível e necessária. Mas se tudo é construído socialmente, o que impede uma sociedade de justificar atrocidades como moralmente corretas? Hitler acreditava que estava fazendo o bem. O relativismo pode justificar qualquer coisa. Só um Deus justo pode oferecer um fundamento sólido para o bem e o mal. Mas Deus também é usado para justificar atrocidades. Quantas guerras, genocídios, perseguições foram feitas em nome de um Deus? Religião pode ser uma força de paz, sim, mas também de opressão. O problema não está em crer ou não crer, está no ser humano. Nós é que criamos caos. E é por isso que precisamos de redenção. O coração humano é corrupto. Mesmo quando queremos fazer o bem, caímos. A fé não é muleta, é reconhecer nossa limitação e buscar ajuda. É entregar o controle, deixar de ser o centro. A vida cristã é difícil, mas transformadora. Mas por que um Deus bom criaria um mundo onde há tanta dor? Crianças com câncer, tragédias naturais, injustiça. Como conciliar isso com um Deus amoroso e todo-poderoso? Essa é a pergunta mais difícil, e eu não tenho todas as respostas. Mas sei que Deus não está indiferente ao sofrimento. Ele próprio sofreu, na cruz. Isso muda tudo. Deus não é um tirano distante. Ele se envolve, se machuca, se entrega e promete um fim ao sofrimento. Aqui é só o começo. Ou talvez seja o fim. E tudo bem. Não preciso de vida após a morte para amar, perdoar, me importar. Viver bem agora, fazer o bem agora, já é suficiente para dar sentido à minha existência. O resto é mistério. E eu aceito o mistério sem precisar preencher com respostas prontas. Mas e se você estiver errado?
E se houver sim uma vida após essa e tudo o que fizermos aqui tiver consequências eternas? Ignorar isso não seria uma aposta perigosa? E se você estiver errado e se passar a vida toda esperando algo que não virá? Meu ponto é, não devemos crer por medo, mas por convicção. E a minha convicção até aqui é de que podemos ser humanos plenos, éticos e realizados, mesmo sem fé. Entendo. E mesmo discordando, respeito sua busca. A verdade é que a fé também é jornada, não imposição. Não posso provar Deus como se fosse uma equação, mas posso vivê-lo. E talvez um dia você também o encontre. Porque, como dizia Santo Agostinho, nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. No fim, talvez a verdade não esteja apenas nas palavras ditas, mas nas perguntas que elas deixam ecoando em nossa consciência, entre o silêncio da dúvida e o sussurro da fé. Onde você se encontra? Se inscreva, pense, questione, volte sempre. Este é o Mentes em Conflito.